Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigado por ter escolhido passar esses momentos conosco. Não é, Yane? Isso mesmo. Uma alegria estar aqui com você, uma alegria estar aqui com todos vocês, para a gente ter esse tempo precioso. E hoje a nossa conversa eu acho que é muito boa. Nós vamos falar sobre gerações conectadas, né? Aliás, conectadas é uma palavra da moda, né? E eu acho que essa importância com diferença entre gerações, queira ou não, veio à pauta ultimamente. A gente tem visto muito conversar sobre isso, né? Tá muito em alta mesmo, as gerações e as conexões. E as conexões, então... pois é. Na verdade, o estudo mesmo sobre gerações, ele teve início depois da Segunda Guerra. Antes não se falava nisso. Com a volta dos homens que ficaram tanto tempo longe de casa, né? Isso na América do Norte, bem atuante, eles começaram a classificar gerações por comportamentos muito parecidos, que tinha a ver com aquele momento, né, da história, e a partir daí começou a se falar em nominar gerações. Então, a primeira foram os baby boomers, né? Foi essa explosão de bebês que aconteceu logo no pós-guerra. Estão por aí, né? São as pessoas... A gente vai dar essa pesquisa como pano de fundo para a nossa conversa, né, Yane? Sim. Porque essa é a geração que hoje é dos anos de 1960, né? 1940 a 1960. Né? Uma geração com características bem próprias, né? E, às vezes, não é um enquadramento muito rigoroso, né? Sim. Às vezes a gente encontra, quando a gente fala, principalmente em termos de idade, algumas pessoas que fogem completamente do padrão. Sim, é verdade. Né? A gente tem. Mas depois dela, entre 1960 e 1980, foi a geração X, tá? Que são os nossos adultos hoje, que estão na faixa do que aí entre 40 e poucos, né? Essa foi uma geração de transição, tá? Ela transicionou entre aquela, né, que já estava fazendo a diferença, porque foi o início da era de tecnologia. Olha só. Né? O início, né? Bem o início. Eu não sei, mas, por exemplo, você pegou, de primeira a quarta, você já pegou, nos seus estudos de primeira a quarta, você já pegou a era do computador de primeira a quarta ou ainda não? Né? Ainda não tinha começado ainda, né? Eu sou bem dessa geração. A geração depois realmente é uma geração que vai até os 43 anos. A geração que veio depois dessa é a geração das minhas filhas, por exemplo. Eu lembro que na segunda série eles já tinham o computador na frente deles. Aula, né? Eles tinham até aula. Com essas coisas. Depois dessa geração, chamada de geração X, veio a geração Y ou mileniais, tá? Os que nasceram entre 1980 e 1995. É a geração entre 27 e 40 anos. Essa rompeu uma porção de paradigmas, né? Essa veio para mudar quase tudo. Essa veio. Nasceram... Tudo isso da tecnologia, Tudo, né? nasceram grudados com eles praticamente, né? É uma geração bastante criativa, a gente vai falar deles, né? Em tudo, porque isso faz mudança em relação à maneira de enxergar trabalho, estudo, carreira, né? E depois a geração Z, entre 1995 e 2010, são os jovens de 12 a 25, 27 anos, tá? Eu não sei, hoje você acha a pessoa de 25 anos madura, como antigamente? Pois é, eu acho que... Depende, né? Sempre depende do caso, não dá para generalizar, mas eu acho que talvez as responsabilidades fica meio misturado aí. Às vezes eu vejo um pouco dependência bastante, né? Eles ainda têm ficado mais em casa, não se casam tão cedo assim, não, tem né? Deixado São pra casar exceções, depois. né? Exatamente. São exceções, via de regra,
Mas São esses são cercados de tecnologia, de aparelhos digitais. verdade. Na verdade, essa geração de 12 a 25, eu tenho a impressão que não consegue viver sem isso. Né? Verdade, já nasceram com isso, Nasceram né? com isso, eu falei da geração Z, né? E essa geração que veio agora, eles chamaram essa geração G de imediatista. Mas tudo contribuiu, né? Fast food, tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. Ninguém mais quer esperar nada, né? Você acha uma geração exigente ou não? Essa geração que nós acabamos de falar. Essa do imediatismo eu acho uma exigente, né? No caso de exigir muitas coisas, mas também não se compromissar, né? Não tem responsabilidade nem compromisso com as relações, né? Pois é, e isso hoje se pensa até em termos de trabalho mesmo. Sim, né? sim. De abraçar a causa de uma empresa, ou, né? Não sei, né? Agora, os nascidos depois de 2010, a geração alfa, que ainda estão estudando, né? Mas essa é uma geração que com 4 anos já tem um iPad, né? Simplesmente. Alguns estudiosos dizem que eles trazem no DNA deles a tecnologia. Olha né? só. Então, e nós estamos convivendo com todas essas gerações. Verdade. A nossa conversa vai girar em torno como lidar com isso, como conectar isso. Você acha essa conexão natural ou possível, facilmente possível ou não? Eu acho, assim, delicado, eu acho que tem que ser algo intencional da nossa parte, né? De romper certos ciclos. E a gente romper e trazer isso para dentro dos nossos lares, porque tudo começa dentro do nosso lar, né? Às vezes a falta da conexão dentro de casa com os membros da família, a falta dessa conexão faz com que, né, cada membro se conecte com quem está fora e distante. E né? Principalmente. Principalmente. E outra coisa também, e vai haver uma desconexão entre os mais velhos. Por exemplo, se os avós não são presentes, o que é que eles vão saber dos avós, se não são assim presentes? Eu não sei, eu estou dizendo presentes, pelo menos comer junto um final de semana ou alguma coisa, né? Eu nem sei se essa é uma prática tão comum hoje. Será que é? Eu acho que tem sido difícil. Tem se perdido, né? Ao longo dos anos tem se perdido essa prática, infelizmente, de se sentar à mesa. Sim. Né? Desse relacionamento, desse convívio, dessa relação, desse olho no olho. Porque justamente por causa da prática, das conexões para fora de casa, né? Então tem se perdido. E nem sempre reais, né? Verdade. É fora e ainda é virtual, a grande verdade. maioria, né? A grande maioria. Então, no que fora perder valores que eram muito bons, porque valores precisam ser renovados, mas a ausência de algum deles vai fazer falta mais tarde, né? Vai fazer mais falta mais tarde mesmo. E depois, a grande pergunta hoje, para nós cristãos também, o que tem a ver com o evangelho, né? Eu gosto de pensar assim, se o avô não é tão presente, estou pegando 3 gerações, não estou indo mais nem lá para trás. Será que aquela criança em casa, no dia a dia, sabe qual é a profissão, ou o que o avô fazia, ou será que ainda tem dessas coisas? Eu creio que isso tem se perdido muito. Eu estava até conversando sobre isso com os meus filhos em casa esses dias, sobre o tempo que eu ia para casa dos meus avós, na fazenda. Não tinha nem luz elétrica na fazenda dele, né? E como aquilo conectava, porque a gente não queria estar em outro lugar que não fosse lá, sem luz elétrica. Pois né? E juntos. E juntos. E juntos, né? Exato. Então, eu acho interessante, por exemplo, quando nós sentamos à mesa, né? Eu tenho o privilégio de almoçar com netos, com os filhos junto e vamos conversar. Eu vejo que meus netos sempre querem saber detalhes da infância dos pais deles. Tá? Quando eles trazem uma nota da escola e tudo, e diz assim, pai, você era bom em matemática, como é que... né? Essas coisas não poderiam ser perdidas, né? É verdade. Essas memórias, enriquecedor, né? Essas memórias, porque a ausência dessa conexão, se você chega e vai para o quarto com o seu computador ou com o seu
telefone, acabou, né? Exato. Então, mas nós somos cidadãos de dois reinos e nossa conversa serve de pano de fundo, né? Para a gente falar sobre o Evangelho. E eu vou começar com um versículo bíblico para a gente introduzir a conversa. Mateus 7,12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Além deste versículo, né, a Bíblia sempre deu uma ordenança para que a gente contasse as coisas que Deus fez na geração passada. Como é que você vai afirmar para o teu filho quem é Deus se você não contar, se ele não souber nada do que Deus fez antes? Exatamente. E Né? por isso, né, isso é tão maravilhoso, Mirtes, porque da gente refletir na nossa vida, porque às vezes os nossos filhos são reflexo de nós, né, dos pais, no caso, e de saber do relacionamento que os pais têm com o Senhor, né? E por isso que o Senhor sempre falava na palavra: lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se de tudo aquilo que ele nos diz. E ele falou para que os pais pudessem fazer, lembrar, né, colocar na mente dos seus filhos, repetir todos os dias, ao deitar, ao levantar, sentar. na mesa, ao sentar, ao levantar, sempre repetir a palavra e tudo aquilo que o Senhor fez, né? Lembre e contem, diga, exatamente. né? Porque o que aconteceu com depois que José morreu no Egito, né? A geração que foi morrendo, a outra geração deixou de ouvir quem era o Deus de José. Né? 400 anos depois estavam em total escravidão, sem saber direito quem era Deus. Né? Exatamente. Então, e no Novo Testamento tem uma ordenança. Quando nós estamos falando da palavra, aquilo que está ali é uma ordenança, aquilo é um mandamento para ser cumprido, não é uma boa sugestão. Né? Tito, por exemplo, diz o seguinte, vamos ler Tito. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens casadas a amarem maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, são ordenanças que envolvem gerações. E, do mesmo modo, tem uma ordenança parecida com os jovens, não tem? Tem, né? Tem também. Os pais para os filhos, né? Os filhos para os pais, né? Os senhores para os servos para os seus senhores. Então, é uma reciprocidade. E ele diz assim, para o jovem ele diz também, não despreze a tua mocidade, né? No procedimento. Então, são ordenanças iguais que nos conectam e não pode haver o que talvez a sociedade não entenda bem, né? Em relação a essa diferença tão grande de geração que nós estamos falando aqui, não é? Então, encontro de gerações, conectar gerações, significa também estar sendo obediente à palavra de Deus. Aí eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para fechar essa conversa. Estamos de volta e nós estamos falando sobre conexão de gerações e agora na parte que nos interessa, que é em relação ao Evangelho, né? Em relação a nós cristãos. Uma coisa, por exemplo, dentro das nossas igrejas, criarem programas diferentes para diferentes idades. Fazerem algumas separações. Por exemplo, jovens casais, né? Casais. Você acha que realmente isto é necessário? Eu acho que ajuda, né? Sempre ajuda, de certa forma ajuda. Às vezes pode ser que a pessoa não se sinta incluída ali, ou pode ser que sim, né? Depende muito do contexto geral. Creio que uma pessoa que talvez nunca tenha entrado num lugar desse, ou mesmo não na igreja, e tem um grupo já que ela consiga se identificar, para ela vai ficar mais fácil. Então, sabe por quê, queridos? Porque
quando nós estamos falando de casamento, casamento é casamento, sempre. 2 anos de casado, você é casada, 10, 20 e tal. Alguns momentos separados, eu acho possíveis e necessários, Sim. né? Uma troca de experiência entre os mesmos. Mas, outros momentos, essa troca é benéfica de todos os lados. Alguém com 40 anos de casado pode ser absolutamente renovado com alguém que tem 10. E alguém que tem 10 talvez precise da experiência de quem tem 40. De permanecer. Né? Então, nós precisamos de pensar em, pelo menos em alguns momentos, se a gente mantém esses ministérios separados sempre, não é saudável. Ah, sim, claro. Né? Isso é muito interessante. E na Bíblia está cheio de textos justamente, né, para que a gente aprenda com aqueles que têm mais experiência. Né? Essa troca é importante. E que seja renovado e tudo mais. Então, e a Bíblia fala por que isso é importante. E nós pegamos hoje para a nossa conversa, a respeito de mulheres conectadas, um exemplo muito interessante mesmo, que é o de Isabel e Maria. Né? Eu acho muito show, porque são 2 mulheres que Deus tinha propósito com elas, propósito quase parecidos, né? É verdade. Deus estava gerando 2 coisas muito importantes em cada uma delas. Exatamente. Né? Isabel, que era a mais velha, estava gerando João Batista, e Maria gerando o Filho de Deus, né? Ai, meu Deus. É linda essa história, né? Se a gente for olhar. Você não gosta, né? Demais. A E gente Isabel olhar. não podia nem ter filho, já era idosa. E tudo mais. E também, assim, então, até escondeu essa gravidez, eu nem sei, né? A gente não sabe detalhes, né? Mas o anjo veio, anunciou para Maria que ela iria dar à luz. Aliás, as 2 receberam anúncios do alto a respeito de quem seriam os filhos dela, né? Né? As 2. Zacarias, o marido de Isabel, teve que ser alertado pelo anjo assim, não temas. É verdade. Porque era uma surpresa mesmo, né? Depois de tanto tempo, de tanta espera, né? E ele disse quem seria João Batista. Seria grande diante do Senhor. Disse o que ele não poderia fazer, não beberá vinho, não... Enfim, e seria cheio do Espírito Santo, né? E ele ia começar realmente a converter os filhos de Israel, né? E a revelação para Maria, né? Uma menina. Uma menina. Nessa época, né, a gente vê dentro da cultura que eles viviam ali, praticamente adolescente. Uma adolescente com um chamado sendo revelado que tinha sido escolhida, né, para gerar o Filho de Deus, né? E, gozado, ele disse para o Zacarias, não temas, para ela, no primeiro momento, alegra-te. Sabe? Isso não vai ser motivo não tem, né, de espantar nada, porque, né, é uma coisa que a gente fica pensando, qual era o critério? Né? A Bíblia não mostra critério específico nenhum, né? É pura graça de Deus, né? Pura graça de Deus. Né? No momento de Deus, no tempo certo, né? João Batista veio para preparar o caminho de Jesus. Preparar o caminho, né? Antes e tudo mais. Mas nós vamos ler, tá? O que aconteceu com isso? Lá em Lucas 1, começando no 39, está escrito assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor.
Ai, comenta Meu isso um pouquinho, Deus. porque é lindo demais, né? Nossa, é lindo demais. E a gente vê, né, a submissão ao Senhor, ao chamado, à vontade de Deus das duas, né? Das duas. E incrível isso das gerações, porque aqui a gente tem uma geração, né? Sim, uma adolescentezinha. Exatamente. Né? E uma mulher já muito experiente. Exatamente. Agora, vivendo coisas muito parecidas. Muito parecidas. E elas passam aí 3 meses 3 aproximadamente meses juntas, né? Uma é. trocando isso com a outra. Experiências que nenhuma tinha, sabe? Aham, Não é verdade? exatamente. Essa eu acho bonito de toda essa história, porque era o primeiro filho de Isabel. A gente pode pensar, Maria foi lá aprender porque ela foi espontaneamente. Sim, sim. Ela desejou. A gente diz espontaneamente, mas são condições de Deus, né? Verdade. São condições de Deus que depois a gente vai... E assim que ela chega, sabe, o bebê no ventre de Isabel testifica, né? Isso é muito lindo, né? Então, um encontro entre uma jovenzinha e muito jovenzinha, uma pessoa com muito mais experiência, as duas estavam grávidas. O que a gente vai ver no meio dessa... Essa é uma conexão Meu Deus. muito legal, né? Conexão muito legal mesmo, né? Espiritual mesmo. 3 meses juntas, ficaram ali, tinham um propósito. Então, eu acho que, naquela época, uma menina, uma adolescente, era educada para casar. Não havia quase que outra opção, né? Era para isso mesmo, né? E acompanhar a gestação de alguém que estava bem na frente dela, 6 meses praticamente, né? Isso. Na frente dela, ia ser de um aprendizado tão interessante, porque a gente vai lembrar que mais tarde ela teve o bebezinho dela sozinha. Né? Exatamente. Num lugar horrível, né? Sim. Numa estrebaria, Numa né? estrebaria. Né? Quando, sabe, é uma conversa que a gente tem que parar para pensar, porque hoje, quando a gente tem os nossos filhos num conforto de um hospital, né? Praticamente sem dor e tudo mais, né? Com tantas coisas. Né? E ali numa viagem longa que eles fizeram, Maria e José, né? Numa viagem longa, procuraram lugar e não tinha. A Bíblia diz, não tinha lugar para eles, né? Então, eu acho que até se virar sozinha com isso, teve a ver com o tempo que essas duas puderam trocar experiência. Ela pôde assistir a esse parto de Isabel, né? De alguma coisa assim, né? Sabe? 2 mulheres se apoiando. Nós estamos falando de 2 mulheres que tinham um chamado. Sabe, esse encontro de gerações, para nós aqui, serve para nós pensarmos em termos de ministério também, né? Às vezes tem um ministério muito novo, estourando, bombando, né? Às vezes ele tem que pensar que antes dele, alguma coisa, né? Exatamente. Já foi plantada. Exatamente. Né? E às vezes é o fruto ali sendo colhido. Claro que tá melhor, porque é assim mesmo, uma geração vai dar lugar para outra, e se tiver na vontade de Deus, as coisas vão embora, né? Sim. Eu lembro, por exemplo, eu faço rádio há tantos anos, eu faço rádio há mais de 20 anos, e é uma coisa que eu amo fazer, dou graças por fazer, mas eu também aprendi assim, aconteceu antes de mim. Quando eu cheguei, outras mulheres faziam rádio. Elas saíram e eu fiquei. E eu nunca desprezei aquele começo delas. Sim. Eu continuei alguma coisa que alguém já tinha feito, não é verdade? Claro. E isso é lindo demais, porque isso é um legado, né? É legado. Vai deixando para as gerações. Sabe? Hoje, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter em termos de ministério é que realmente, quando ele está sendo muito bem sucedido, a pessoa chame para si, unicamente para ela, todos os méritos, tudo, sabendo que um dia também ela vai deixar e virão outros. É assim que vai funcionar, né? Exatamente. Fazendo com que, em todo tempo, né, a gente possa ver, entender de quem veio, quem é o fundamento, que é Jesus Cristo, né, em cima de todos os ministérios. Então, assim, é cumprir o chamado, é cumprir aquele tempo com excelência, né, sabendo que vai vir outro. Sabendo, né? E honrando aquilo que já aconteceu. Porque uma das coisas muito comum mesmo, a gente vê em outros lugares do mundo, mas infelizmente acontece também na igreja.
né? Às vezes uma pessoa, quando trocas de cargo, de poder, né? Seja de governo, de cidades, de estados, é assim, alguém fez, o outro entra e desfaz. É verdade. Né? Não respeitam boas coisas, né? Então, esse compartilhar que essas gerações traz não pode ser perdido, né? Não pode ser perdido de jeito nenhum. A gente, é uma conversa para a gente se conscientizar dessas coisas, né? Por mais que tenha chamado. Moisés tinha um chamado, e Moisés tinha uma coisa assim, ele falava com Deus face a face, né? Coisa que, né? Mesmo assim, ele podia tocar sozinho. O que Deus vem diz para ele? O Senhor, né? Fala para dividir, para chamar Jétro. Né? Ele diz assim, olha, né, mesmo falando face a face, precisa ter alguém do seu lado, precisa alguém para, né, erguer tuas mãos, tudo. São coisas que vêm do Senhor, né? Exatamente. Sabe, ministérios precisam de outros ministérios também, sabe? E eu digo porque nós gostamos, claro, de valorizar o nosso, todo mundo gosta, e não é errado, né? Mas sem esquecer, exatamente, né? Esses legados que a gente tem, né? No reino, queridos, uma coisa que não pode acontecer é abismo entre gerações. Exatamente. Não cabe, né? Não cabe de jeito nenhum, né? Exatamente. A gente vê alguns abismos, bem que você disse, alguns abismos na época dos reis de Israel. E como foram desastrosos os abismos. Sim. Houve a divisão do reino por causa de um vácuo, né? De liderança mesmo, onde não foi preparado a geração futura. Josué foi um líder levantado pelo Senhor, que a geração seguinte teve um abismo, um vácuo que não foi levantado a outra geração. E quando Josué morreu e todos os anciãos morreram, a Bíblia fala que o povo de Israel se perdeu. E foi, sabe? Então, por isso a gente precisa ser lembrado sempre disso, sabe? Por isso é bom a gente se cercar. Eu gosto de passear entre os vários ministérios que minha igreja oferece, né? Você escuta uma coisa ali, outra ali, vai ali. E principalmente de mulheres, queridos. Eu sempre digo assim, uma mulher, ela é mulher aos 17, aos 27, aos 47, aos 77. Ela sempre é uma mulher, né? A gente sempre vai ter coisas em comum para conversar. É verdade. Né? É maravilhoso. Aprender a ouvir é maravilhoso. E foi maravilhoso bater esse papo, essa conversa. Só que a gente não esgota esse assunto numa única vez, né? Mas a gente tem que terminar. Então, a gente termina agradecendo a sua companhia. E convidando você para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.